Hoje, 7 de fevereiro, estamos à conversa com André Julião. André Julião, deputado pelo Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal de Loures, que inicia hoje uma nova série de crónicas em que também vai participar. E André Julião, boa tarde. Hoje, que temas nos traz para esta crónica que vamos passar a apresentar? Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer o amável convite feito pelo Notícias LX e pelo António Tavares para estarmos aqui presentes e termos uma crónica mensal que mostra as nossas posições a toda a gente. Gostaria também de cumprimentar as pessoas que nos estão a ver lá em casa. E o tema que nós trazemos aqui hoje é a educação. E a educação porquê? A educação é um tema que nos é extremamente caro e que é basicamente muito maltratado no Concelho de Loures. Nós temos visto, e aliás a vereadora da Educação já foi substituída neste Executivo, mas temos visto que as coisas se mantêm na mesma muito complicadas. Temos casos de equipamentos escolares degradados, em várias freguesias do Concelho. Temos o caso flagrante de Moscavide e Portela, onde, por exemplo, as crianças têm que levar mantas para as salas de aula para não terem frio, onde há amianto degradado nas coberturas, nos pavilhões, onde há infiltrações de água e inclusive salas de aula onde chove lá dentro. Há um pavilhão gimnodesportivo que tem infiltrações gravíssimas, onde sempre que chove não pode haver aulas de educação física e os alunos têm aulas teóricas de educação física, que é o mesmo que dizer que estão lá a ser entretidos para não irem para casa. Mas não temos só o caso da Portela, e o problema é esse. Temos também Camarate na escola Dom Álvares Pereira, que tem pavilhões provisórios há 25 anos, pavilhões esses que têm coberturas em amianto degradadíssimo, são pavilhões feitos em madeira, com fissuras, com problemas de infiltrações, com caixilhos estragados, onde há inclusive salas de aula que já não têm o pavimento original, ou seja, os miúdos entram e a sala de aula é feita de cimento, ou seja, aquele pavimento que existia já não existe mais. Nessa mesma escola existe um ginásio que sofre de infiltrações também e que inclusive não tem as medidas oficiais sequer, portanto é mais um problema flagrante dessa escola. Temos a escola de Sacavém. A escola de Sacavém tem exatamente também imensos problemas de amianto, tem infiltrações, tem pisos degradados, tem salas de aula cheias de problemas, as canalizações não funcionam bem, são muito antigas, têm rupturas. E há uma história curiosa em Sacavém. Aqui há pouco tempo, a Dirup, portanto a empresa de tintas Dirup, ofereceu 2.500 litros de tinta à escola de Sacavém. Eles criaram uma ação de voluntariado, reuniram pais, professores, encarregados de educação e juntaram-se alguns fins de semana para irem pintar as salas. Pintaram as salas por dentro. Usaram essas tintas, usaram alguns equipamentos e apetrechos que eles tinham para pintar e pintaram as salas por dentro, portanto, na medida das suas possibilidades. Posto isto, o senhor diretor da escola de Sacavém ficou com o resto da tinta, com, portanto, 1.500 litros de tinta, que seriam destinados a pintar o resto da escola, portanto, os pavilhões por fora, as coberturas, etc. Eis que o senhor diretor da escola de Sacavém solicita à Câmara de Loures uma ajuda, equipamentos, andaimes, incluindo o pessoal para ajudar a pintar. Mas a Câmara de Loures nega, diz que os andaimes não estão certificados, que não têm pessoal disponível, que os equipamentos também não há disponibilidade, e então temos Sacavém com 1.500 litros de tinta a apodrecer, sem ninguém, à espera de que vão lá utilizá-los para pintar o resto da escola, mas que estão lá a estragar-se, basicamente. Portanto, temos a Portela, temos Camarate, temos Sacavém, temos São João da Talha, e São João da Talha, ainda há pouco tempo, uma delegação do Bloco de Esquerda esteve reunida, quer com a direção, quer com a Associação de Pais, e soubemos que, por exemplo, naquela escola não há transportes públicos, ou seja, não há um autocarro. Os alunos têm que andar
1 quilómetro ou 1,5 quilómetro para ir apanhar um autocarro, porque a rodoviária, portanto a Barraqueiro, decidiu que aquele percurso não era rentável. Portanto, como não é rentável, decidiu que não iam passar ali autocarros, não fazia sentido colocar ali uma paragem de autocarro. Portanto, os miúdos, faça chuva, faça sol, lá têm que andar 1 quilómetro e tal para ir apanhar o autocarro e não têm, portanto, ou então são os próprios pais que os levam, que os deixam à porta da escola, quer quando os vão levar, quer quando os vão buscar, porque de facto não há outras opções de transporte para aquela escola. Mas não se pense que são só as escolas da responsabilidade do Ministério da Educação, porque há escolas da responsabilidade direta da Câmara Municipal cheias de problemas e sem solução à vista. Temos o caso, por exemplo, da apelação. Na apelação, na escola básica, a escola foi subdimensionada, portanto não tem capacidade suficiente para poder albergar tantos alunos, uma comunidade escolar tão grande. Aquilo tem à volta de 170, 160, 170 alunos, portanto, do ensino básico. E então, curiosamente, a mesma sala serve de refeitório, de ginásio e de pavilhão polivalente. Significa que temos alunos a almoçar, outros a fazer ginástica e outros a brincar no mesmo espaço, o que é extraordinário. Nessa escola tem ainda também outra coisa curiosa, que é os janelões, aquilo, portanto, para quem não conhece, a escola básica da apelação é composta por janelões grandes que estão à altura do joelho. Ou seja, quando foi feito o projeto inicial, não foi tido em conta que aquilo seria para o uso de crianças pequenas. Inclusive já houve lá uma situação perigosa de um aluno com necessidades especiais que tentou abrir uma dessas janelas e atirar-se cá para baixo. E, portanto, eu pergunto, a responsabilidade seria de quem? Note-se que foram os próprios professores dessa escola quem teve de instalar as fechaduras nas janelas. Portanto, não foi a Câmara não fez absolutamente nada. E mais, nessa escola, que necessita de obras urgentíssimas, não está prevista nenhuma intervenção, de acordo com a direção da escola, até 2021, portanto, até ao final do mandato. Portanto, e andamos nestas condições. A educação no Concelho de Loures é o parente pobre. É o parente pobre, não é acarinhada e é um problema gravíssimo para todos. E eu sou pai, tenho 2 filhos que estudam no Concelho de Loures e, de facto, faz-me imensa espécie não haver nenhum cuidado com a educação, nenhum cuidado com a escola pública, sobretudo de um executivo que deveria ser de esquerda e deveria apoiar a escola pública como uma grande prioridade. Além da escola da apelação, temos ainda outros casos caricatos, como, por exemplo, a escola básica de Camarate, como todos sabem, foi apresentada pelo Executivo Camarário como uma escola modelo, inaugurada há pouco mais de 1 ano e meio, que funcionou 1 ano sem internet, porque ninguém foi lá instalar internet. Tem um sistema de rega que não funciona, nem nunca funcionou, portanto não tem rega nem tem relva. Tem uma porta de entrada que está permanentemente fechada, porque não pode ser utilizada, está em risco de cair, e o portão nem sequer tem porta de homem. Portanto, para entrar na escola tem que abrir o portão todo, não há porta de homem. E eu pergunto-me, isto é o quê? Que projeto é este? Que cuidados são estes com a educação? André Julião, eu tenho uma pergunta, como jornalista não posso deixar de dizer, você elencou aqui uma série de situações. Quais são as respostas do Executivo da CDU, porque você é aqui deputado municipal, o Bloco tem um assento permanente, quais são as respostas a essas questões? Nós temos colocado aqui várias questões, desde o início do mandato, ligadas a diversas escolas do Concelho, nomeadamente em relação a estes problemas que eu aqui acabei de elencar. Moções essas que têm sido aprovadas por maioria significativa, por vezes com abstenções da CDU ou de outros partidos, mas normalmente são aprovadas. As respostas que nos dão, em relação às escolas que são da responsabilidade do Ministério da Educação, é basicamente sacudir a água do capote, ou seja, nós não temos nada a ver com isso, chutem para o Ministério. Portanto, vão perguntar, vão pedir satisfações
ao Ministério da Educação, porque isto de facto não é nossa responsabilidade. Isso é uma coisa que está errada na política do século XXI, porque nós somos, a política autárquica, é que está mais próxima dos cidadãos. É a grande frente entre o Estado e, de facto, os munícipes, os fregueses, os cidadãos. Portanto, há que dar resposta a estas necessidades, seja diretamente, seja por via de entendimentos com a Administração Central, seja através de parcerias. Nós temos um exemplo flagrante em Via Longa. Em Via Longa havia uma escola exatamente nestas situações como aquelas que eu acabei de referir, cheia de problemas, deteriorada, com amianto. A Câmara Municipal de Vila Franca entrou em entendimento com o Ministério da Educação, com a DGEST. A Câmara financiou uma parte das obras, a DGEST financiou o resto. O facto é que tem uma escola novinha em folha, impecável, arranjada, pronta para se poder aprender, ensinar dignamente. E é isto que falta em Loures, não tenhamos dúvidas. Falta vontade política para fazer isto. Mas isto não se resume às escolas. Nós temos outro exemplo dos pavilhões desportivos. Por exemplo, eu já elenquei aqui o caso da Portela, onde há um pavilhão desportivo onde chove copiosamente lá dentro, não são infiltrações. O pavilhão fica mesmo inutilizado sempre que chove. Temos o caso da Escola Básica 2-3 Bartolomeu Dias, em Sacavém, que agora teve que ser fechada porque os balneários apresentam correntes de água, basicamente cascatas, sempre que chove lá dentro. Ou temos outros casos ainda mais engraçados, como São João da Talha, que nem sequer pavilhão tem. Portanto, os alunos de São João da Talha, da escola secundária, sempre que querem ter educação física, têm que sair da escola, ir em fila indiana até um pavilhão camarário que existe a cerca de 1,5 km, 2 km de distância, para ali terem as suas aulas de educação física. E depois voltar tudo para baixo outra vez, que é para voltarem a ser as aulas normais. Eu pergunto-me, poderia ser caricato se não fosse tão triste e tão preocupante, porque estamos a falar da escola pública, da educação dos nossos filhos. E, de facto, isto é um tema preocupante e são situações umas atrás das outras, basicamente. Portanto, E como é que será a situação quando essas competências passarem do Estado Central para o município? Pois, essa é uma excelente pergunta, porque se as coisas estão como estão agora, portanto, com as poucas competências que a Câmara ainda tem, imaginemos quando forem todas delegadas, como é que isto vai ser e como é que vai ficar o estado da escola pública e da educação dos nossos filhos. E isso é um tema que nos preocupa muito. Daí nós estamos a alertar, e nesta altura, em tempo útil, para este problema tão grave. Imagine, por exemplo, que na Escola Básica de Camarate os alunos tiveram, e as professoras, honra-lhes seja feita, resolveram o problema, porque a escola funcionou 2 meses sem campainha. Então o que é que acontecia? As professoras, para chamar os meninos para as aulas, recorriam ao velho bater de palmas. E então, imagine-se o que é, de hora a hora, estar a bater as palmas para chamar centenas de alunos para dentro das salas de aula. E sabe como é que resolveu o problema? A própria direção da escola descobriu quem era o fornecedor das campainhas e foi comprar 2 campainhas. Depois de pôr imensos requerimentos, ofícios, e-mails para a Câmara, tiveram que ser eles próprios a resolver o seu próprio problema. Portanto, isto é o estado em que se encontra a educação. Mas poderíamos falar aqui também das refeições escolares. Por exemplo, as refeições escolares é outro dado curioso. Nós temos a Unicef, que fornece quer todas as escolas do concelho, quer via Ministério, quer via Câmara Municipal. Bom, depois temos um executivo camarário que em São Bento defende o serviço público, a opção pela confecção pública, pelo serviço público, e depois, na autarquia, continua a atribuir as refeições escolares a uma empresa privada que toda a gente sabe que tem imensas queixas em várias escolas. Por exemplo, em São João da Talha já se detectaram casos em que teriam que ser entregues 15 quilos de peixe para uma determinada refeição, um almoço, e foram entregues metade. Portanto, e depois nós, enquanto pais, como é que olhamos para esta situação
quando os nossos filhos vão para a escola, nós pensamos que eles estão em segurança, pensamos que eles estão alimentados, e há de facto estes problemas todos em todas as escolas do concelho, eu arriscaria, ou na grande maioria das escolas do concelho. Por exemplo, em relação aos pavilhões desportivos, não seria útil, antes de nós pensarmos em construir um estádio municipal, que todas as nossas crianças das nossas escolas tivessem pavilhões desportivos onde pudessem praticar educação física em segurança, com conforto, com dignidade, sem chuva, sem infiltrações, que não tivessem que sair da escola para ter aulas de educação física? Não seria, porventura, uma prioridade esta, antes de se pensar em fazer um estádio municipal ou outra que era obra faraónica? Mas porquê é que acha que essa não é a prioridade? Olha, essa é uma excelente pergunta, mas que terá que colocar ao Sr. Presidente da Junta ou ao Sr. Vereador Gonçalo Caroço, porque nós, de facto, temos trazido aqui, nós, Bloco de Esquerda, imensas problemáticas ligadas com várias escolas, com várias vertentes da escola, seja refeições escolares, onde propusemos a recuperação da gestão pública das cantinas escolares, em relação à reparação dos equipamentos escolares que estão com imensos problemas, em relação aos pavilhões desportivos, já aqui trouxemos vários, e a verdade é que as coisas se mantêm na mesma e os nossos alunos continuam a ter todas estas dificuldades para aprender. Os nossos professores naturalmente estão desanimados, nestas condições não conseguem ensinar, os próprios funcionários não docentes sentem-se desalentados, e continuamos com a educação neste estado no Concelho de Loures. Por exemplo, eu apelo a um compromisso, que deveria haver um compromisso a nível municipal entre todos os partidos com assento, quer na Assembleia, quer na Câmara, para que a educação fosse uma prioridade, para que se pudesse criar pactos de regime, eu não gosto muito da palavra, mas chamemos-lhe assim, pacto de regime, para que a educação fosse uma prioridade, as nossas escolas pudesse ser criado um plano de requalificação do nosso parque escolar, para que as nossas escolas fossem reparadas e os nossos alunos pudessem ter aulas em dignidade, em segurança e com o máximo de conforto. Não faz sentido no século XXI ter de se levar mantas para a escola. Não tem lógica. Isso está ultrapassado. Isso era de antes. Na escola moderna tem que haver conforto e tem que haver uma educação de qualidade para a defesa da escola pública. Isso tem que ser feito a nível nacional e tem que ser feito aqui em Loures também. André Julião, acho que ficou uma imagem muito negra do que é a educação no Concelho de Loures. Talvez as pessoas não tenham consciência de toda esta imagem. Se calhar cada um sabe da sua escola, mas não tem essa consciência que o André acabou agora de explanar. É verdade, e deixe-me dizer-lhe, António, que curiosamente, e ainda bem, estão a nascer movimentos de pais e encarregados de educação em várias escolas. Eu posso lhe dar o exemplo aqui de Camarate, onde há uma associação de pais muito dinâmica e que faz um trabalho fantástico e que tem de facto levantado e tem dado tudo o que tem, aquilo que não tem pelos seus alunos, e tem reivindicado aquilo, quer junto da Câmara, quer junto do Ministério, aquilo que os nossos políticos falham em fazer. Mas podia falar também da Associação de Pais de São João da Talha, que está neste momento a criar uma petição, onde eles vão reivindicar, tentar reunir o máximo de assinaturas para reivindicar, junto da DGEST e do Ministério da Educação, a requalificação das escolas do seu agrupamento. Estão a trabalhar em conjunto também com a Associação de Estudantes e vão tentar envolver a comunidade local para angariar o maior número de assinaturas e tentar que esta petição chegue a bom porto. E estes movimentos são muito importantes. Viu-se também o que aconteceu em Moscavide e na Portela, onde agora, ainda a semana passada, foi debatida uma petição no Parlamento que reuniu mais de 4.500 assinaturas pela requalificação urgente daqueles equipamentos escolares, em que foram apresentados vários projetos de resolução por vários grupos parlamentares, que foram aprovados, e esta forma de luta, de reivindicação popular, cidadã, utilizando as ferramentas ao serviço da cidadania, é de salutar no nosso Concelho, e é daí que tem vindo o impulsionamento e é daí que tem vindo o alavancar da educação do nosso Concelho, quando deveria vir da parte política, e daí não vem, infelizmente. Muito bem. 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 Muito bem
Esperemos que esses movimentos não se esgotem e, quando chegar à altura das próximas eleições autárquicas, os políticos em geral se vejam obrigados a assumir essa tal prioridade que o André Julião fala, que é a educação em primeiro lugar. Exatamente, esperemos que daqui por 2 anos, de facto, a educação seja uma prioridade no Conselho de Loures, não na altura da campanha, onde se prometem coisas, mundos e fundos, mas de facto, quando é necessário fazer as coisas, quando é necessário levar obras a bom porto, requalificar escolas, tratar do problema das refeições escolares, tratar do problema dos pavilhões desportivos e de tudo o que envolve a comunidade escolar. Porque a nossa escola pública é abnegada, é dedicada, luta por uma escola mais produtiva e uma escola de sucesso do século XXI, mas tem de ser acompanhada pelos políticos, tem de ser acompanhada pelo poder local. Caso contrário, não funciona e assim não é possível ensinar e aprender com sucesso. Ok. Obrigado, André Julião. Esta foi a Crónica de Fevereiro. Para o próximo mês cá estaremos novamente. Obrigado nós. Boa tarde. Adeus, boa tarde.